Tá na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. De segunda a sexta, eu comando o melhor time de comentaristas do Rio de Janeiro. E eles debatem absolutamente tudo sobre o futebol carioca. Não é não? Fala aí, Rogério. Claro, e eu tô aqui representando a nação. Porque o Flamengo mais querido é quem manda no Rio. Boa piada, Rogério. Todo mundo sabe que o gigante aqui do Rio é o Vasco. Não acredita? Pisa no caldeirão que você vai ver. Peraí, Acácio. Tem que respeitar a história e a tradição do Fluminense. Não é por acaso que somos chamados time de guerreiro. Opa, dá licença, Ronaldo. Se falou em história e tradição, falou do Botafogo. Ninguém teve tantos craques vestindo a mesma camisa e não é à toa que é chamado de glorioso, né? E depois, ainda falam que o dinamite sou eu. Quando o assunto é futebol carioca, esses caras explodem mesmo. Mas é tudo com muita informação, de forma descontraída e bom humor. Acompanhe de segunda a sexta os Donos da Bola, de 12:30 às 2 da tarde na tela da Band e aqui na Bradesco Esportes FM. E também a reprise, de 6 às 7 da noite, na rádio do seu esporte. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Agora, a Bradesco Esportes FM tá na nossa área. 10 horas em ponto no Rio de Janeiro. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Eu sou Juan Rodrigues, estarei com você até às 11 horas da manhã no Nossa Área Primeira Edição, trazendo muito conteúdo, os 4 grandes, a rodada que tivemos no final de semana. Temos um clássico pela frente. Tem Botafogo e Flamengo essa semana, isso e muito mais você vai conferir aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Vou junto com toda a equipe Bradesco Esportes FM. 10 horas, 1 minuto no Rio de Janeiro. O Nossa Área está no ar. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Clipe em Nossa Área, as manchetes esportivas dos principais jornais do Rio. Hora de girarmos as manchetes dos jornais e sites do Rio, do Brasil e do mundo, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Começando com o jornal Lance, falta 7. Botafogo crê que se chegar a 61 pontos, estará garantido na Libertadores. Jornal Metro, rumo ao Brasil. Fórmula 1, Hamilton vence no México e apimenta a disputa. Com o segundo lugar de Rosberg, diferença cai, mas alemão pode ser campeão se vencer em São Paulo. Jornal O Globo, jogos mortais na reta final. Palmeiras, Fla, Santos e Atlético Mineiro disputam clássicos e batalhas em 5 rodadas pelo sonho de levar um emocionante brasileiro de pontos corridos. Jornal O Dia, aquele cheirinho ainda está no ar. Chances de título sobem de 5% para 7%, número mágico que inspira os rubro-negros. Hora dos destaques dos sites aqui na Bradesco Esportes FM, começando com Globo Esporte. Corram para cá. Hamilton vence no México, Rosberg fica em segundo e pode ser campeão antecipado no GP do Brasil. Lancinete, nomes em pauta. Vasco quer 4 titulares para melhorar o elenco. ESPN, Flamengo, Muralha segue acreditando no título da equipe no Brasileiro. Abre aspas, nós vamos lutar até o final. Portal da Band, Balotelli volta a marcar e Nice abre 6 pontos na liderança. Esses os destaques dos jornais e sites do Brasil e do mundo, aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Aconteceu no esporte? Você ouve aqui.
Você ouve aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte 91.1, na cidade maravilhosa. Vamos com informações do Flamengo por aqui. Fala, Mauro Santana. O elenco do Flamengo se reapresenta hoje no Ninho do Urubu às 16h, já pensando no confronto com o Botafogo no clássico que será realizado no sábado no Maracanã pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. A equipe que no último sábado empatou em 2-2 com o Atlético Mineiro em Belo Horizonte e ontem teve folga. Há 3 rodadas o Flamengo não vence na competição nacional, embora tenha encurtado para 5 pontos a distância para o líder Palmeiras, que no sábado perdeu para o Santos por 1-0 na Vila Belmiro. Mauro Santana para Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. E seguimos para o outro lado do que será o clássico desse final de semana. Informações do Botafogo com Thiago Esteves. 100 jogadores suspensos para o confronto do próximo sábado contra o Flamengo, 5h no Maracanã. Técnico Jair Ventura deve ter todos os jogadores do elenco à sua disposição. Volante Ayrton, que está se recuperando de uma lesão na coxa esquerda, deve estar à disposição do técnico. Já Diogo Barbosa tem possibilidades de voltar no clássico contra o rubro-negro. E seguimos girando destaques, hora das informações do Vasco da Gama com Ranieri Borges. E o Vasco segue preparação visando o confronto diante da equipe do Brasil de Pelotas, que acontece apenas no sábado, no estádio Bento Freitas, o Vasco atuando fora de seus domínios. O técnico Jorginho trabalhando durante esse tempo bastante o ataque do Cruz Maltino, que não tem sido eficiente. Foi assim na última partida contra o Avaí, o empate em 0-0. Dúvida para a posição ainda permanece entre Thales e também Júnior Dutra, que disputam vaga no ataque Cruz Maltino. As informações agora do Fluminense, com Nicolas Freitas. Não é só a série de desfalques do Fluminense que vem atormentando a cabeça do técnico Leverkusen. Nos últimos 5 jogos, o Flu teve 2 empates e 3 derrotas, 6 gols a favor e 9 gols contra. Fazendo essa conta, é pouco mais de 13% de aproveitamento nas últimas 5 partidas. Péssimo para um time que quer chegar ao G6 e à pré-Libertadores do ano que vem. Técnico Leverkusen diz que na conta dele, a partir de agora, nos próximos 5 jogos, o Flu deverá vencer 4 e empatar 1 jogo se quiser chegar à pré-Libertadores do ano que vem. E seguimos gerando destaques, vamos aos resultados dessa rodada, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, que teve Sport 1, Ponte Preta 0, Fluminense 2, Vitória também 2, Atlético Mineiro 2-2 diante do Flamengo, Corinthians ficou no 1-1 contra a Chapecoense, Atlético Paranaense 1, Cruzeiro 0, Botafogo 0, Coritiba também 0, Internacional 1, Santa Cruz 1, Santos 1-0 contra o Palmeiras, Figueirense 0, Grêmio 0. Hoje a bola rola às 8 horas da noite para América Mineiro e São Paulo no Independência. Classificação da Série A do Campeonato Brasileiro traz na liderança o Palmeiras 67 pontos, segundo o Flamengo 62, terceiro Santos 61 pontos na classificação, na 4ª colocação vem o Atlético Mineiro com 60 pontos, quinto colocado é a equipe do Botafogo 54 pontos na classificação. Na 6ª colocação vem o Atlético Paranaense, 51 pontos até aqui na disputa do Campeonato Brasileiro. O Fluminense aparece na 9ª colocação, 48 pontos. Zona de rebaixamento, 17º Vitória 36, 18º Figueirense 33, 19º Santa Cruz 24, mesma pontuação do América, lanterninha da Série A do Campeonato Brasileiro. Você por dentro, na rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM. A rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia.
10 horas 8 minutos no Rio de Janeiro, você está ouvindo Nossa Área, primeira edição, na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. E vamos à pesquisa do dia, aqui em 91.1. A gente pergunta o seguinte: na semana do Clássico, após os resultados do fim de semana, quem entra mais fortalecido na preparação para o duelo entre Flamengo e Botafogo? O Flamengo, por ter empatado praticamente no último minuto? O Botafogo, por ter jogado bem e ser o melhor do segundo turno, após esse empate do Palmeiras? Ninguém, porque clássico é clássico e vice-versa. Você opina através das nossas redes sociais, dos nossos canais de interatividade, o Facebook Bradesco Esportes FM Rio 91.1, nosso Twitter, @Bradesco FM Rio, nosso telefone 22950046 ou pelo WhatsApp 964-338136, 964-338136. O Luca Tremonte estará ligado em tudo que você opinar nas nossas redes sociais. Você também pode falar aqui na Rádio Seu Esporte sobre o seu clube de coração e de outras coisas além da pesquisa do dia. Como, por exemplo, da enquete que já temos falado desde de manhã sobre a questão do encontro do Robinho e do Diego, né? Se você fosse o Diego e pudesse conversar com o Robinho depois do jogão entre Atlético e Flamengo, o que você falaria como argumento para convencer o Robinho a mudar para a equipe do Flamengo? Ou para o seu time, se você quiser os dois na sua equipe, que seja um outro time, você pode falar aqui na Bradesco Esportes. Qual seria o seu argumento para tirar os dois? Tirar tanto o Diego do Flamengo quanto o Robinho da equipe do Atlético Mineiro e levar para o seu clube de coração. 964-338136, 964-338136, você opina por aqui. Vamos ouvir uma participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Se eu fosse o Diego, ia falar o seguinte: aí, Robinho, vem pro Rio de Janeiro, meu mano. Aqui tem praia, tem boate, tem tudo, mano. Aqui é o bonde do Mengão sem freio. Valeu, Bradesco Esporte, tamo junto. Tá aí, esse apostaria no clima de Rio de Janeiro para levar o Diego e o Robinho a jogarem juntos. Mais uma participação aqui na Rádio Seu Esporte, 964-338136. Daqui a pouquinho, intervalo comercial e seu clube de coração em destaque por aqui. Bom dia, pessoal da Bradesco Esportes. Aqui quem fala é o Léo Negão da Vila Verde, de Belfor Roxo, flamenguista. Gostaria de dar só uma opinião aqui sobre esse jogo de sábado, Flamengo e Atlético Mineiro. 32 rodadas do Campeonato Brasileiro. Foi o primeiro gol de pênalti marcado com lance de briga dentro da área, agarra-agarra. Logicamente, contra o Flamengo, que disputa o título contra o Palmeiras. Um abraço. Tá certo, Léo Negão. Obrigado pela sua participação aqui na Rádio Seu Esporte. Siga participando aqui em 964-338136. Na minha opinião, foi pênalti, Léo. O jogador, tanto o Fred quanto o Hever, eles estão na jogada ali, uma jogada de corpo, onde se o Hever não usa o braço, não seria pênalti. Mas o Hever usou o braço, então foi pênalti na jogada, isso na minha opinião. Talvez se ele fosse um pouco mais esperto, tirasse o corpo, o Fred caísse até sozinho. Como não foi o caso no lance, dá pra ver nas imagens que há o Fred tentando o espaço e o Hever abraçando o jogador. Pênalti foi, né? O Flamengo fez uma excelente partida e nesse jogo eu não vi uma atuação tão ruim da arbitragem assim. Mas continue participando, 964-338136 aqui na Bradesco Esportes FM. Mesmo se você discordar, a sua opinião vai ser ouvida na Rádio do Seu Esporte. 10 horas 12 minutos no Rio. Nossa Área, na Bradesco Esportes FM. Você ouviu o Eugênio Leal por aí? Eu ouvi. Porque futebol é aqui. Aqui é o Eugênio Leal. Eu também faço parte da nova seleção da Bradesco Esportes FM. A nova seleção brasileira do rádio está aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Campeonato Brasileiro na Bradesco Esportes FM 91.1 é com o dono da bola.
Ela passou. Essa aí passou. E honra e privilégio dele comigo aqui no Futebol da Bradesco Esportes FM. A bola ajeita na direita, Gabriel da grande área, vai sair o gol, preparou, bateu, salvo. Gostosa. Coloca aí. Oferecimento. Você faz parte do consórcio Goodway? Acesse mvbgoodway.com.br. Café Favorito, o favorito do seu dia a dia. Torrado, moído e alto vácuo. Desde 1946, o café favorito de todas as torcidas. Copa Tour, 24 horas com total segurança. Frota moderna, trabalhamos com todos os cartões de crédito. Ligue Copa Tour 3885.000. Vana, equipamentos de segurança do trabalho, inovação e tecnologia. Representante e distribuidor dos calçados de segurança Marluvas. Ligue agora, 2651-1020. Big Soft, tudo em produtos de limpeza, detergentes, amaciantes. Presente em todos os supermercados. Quem fala em limpeza, fala em Big Soft. Azeites Olive, acidez máxima de 2%. 3 estilos e muito sabor. Fica difícil escolher um só. Azeites Olive, sabor e qualidade. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Dez horas 15 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte. Vamos falar agora do Rubro Negro aqui na Bradesco Esportes FM, já que o Rubro Negro, o Flamengo, fez um jogão de bola com o Atlético Mineiro, jogo que teve o time do Flamengo abrindo o placar, teve virada, teve um Flamengo buscando o resultado com um Guerreiro no finzinho da partida, um verdadeiro jogo digno de duas equipes que estão disputando a chance de ser campeão do Campeonato Brasileiro. Mauro Santana está ligado em tudo que acontece no Flamengo e vai chegar por aqui. Fala, Mauro! Fala, Juan! Forte abraço a você e toda a galera ligada no nossa área em 91.1 no Rio de Janeiro. E o Flamengo começa hoje à tarde no Ninho do Urubu, em Vargem Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, a sua preparação para o clássico com o Botafogo neste sábado no Maracanã, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, quando só a vitória interessa, agora não apenas na perseguição ao líder Palmeiras, mas para garantir a própria vice-liderança, já que o Santos, que venceu o Verdão no último sábado, encostou e agora é terceiro colocado a apenas 1 ponto do rubro-negro, enquanto o Atlético Mineiro, que passou a 4ª colocação com um empate em 2-2 com o próprio Flamengo, também no sábado permaneceu a 2 pontos. Portanto, uma derrota pode custar ao Flamengo estas 2 posições, já que ele pode ser ultrapassado pelas outras 2 equipes que ainda sonham com o título nacional. São 5 pontos que separam o Flamengo do Palmeiras, restando 5 rodadas para o término da competição. E para piorar, o Flamengo não vence há 3 rodadas. Foram 2 empates com o Corinthians e Atlético Mineiro, além da derrota de virada para o Internacional por 2-1 em Porto Alegre. O técnico Zé Ricardo ainda não sabe se poderá contar com o meia atacante Everton, jogador que se lesionou no segundo tempo da partida diante do Colorado e desde então está entregue à fisioterapia. A expectativa é de que ele, que sofreu uma lesão no adutor da coxa direita, seja encaminhado à preparação física. Se isto acontecer e ele treinar com bola até o fim da semana, poderá ser relacionado pelo treinador para ficar pelo menos no banco de reservas. A torcida, que ficou frustrada com o empate com o Galo, no entanto, também se entusiasmou com a derrota do Palmeiras para o Santos na Vila Belmiro e voltou a fomentar a expressão cheirinho de hepta nas redes sociais. Tanto é que o entusiasmo já gerou ao Flamengo nova receita, pois mais de 20 mil ingressos foram vendidos de maneira antecipada no pacote que, além do clássico com Botafogo, também compreende os confrontos com Coritiba
e Santos. A venda avulsa para o clássico com o Alvinegro começa amanhã, às 8 horas da noite, para sócios torcedores. E a partir de quarta-feira, nos postos físicos espalhados pela cidade maravilhosa. Torcedores do Flamengo não poderão ocupar o setor sul, já que a Polícia Militar não terá condições de garantir a segurança, já que a torcida do Botafogo ficará localizada neste setor que tem uma mesma entrada e, portanto, os torcedores não poderão ser separados e isto poderá gerar conflito. De maneira preventiva, portanto, quem adquiriu seu ingresso para este setor poderá assistir a partida do setor leste inferior. Valeu, Juan. Forte abraço a você e toda a galera que tá ligada aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Valeu, esse é o Mauro Santana aqui na rádio do seu esporte, sempre ligado em tudo que acontece com o rubro-negro. O Flamengo fez um jogão de bola, uma partida digna de equipes que estão disputando a chance de título, um jogo onde o Guerreiro decidiu, Guerreiro nessa reta final, né? Muita gente falava de Guerreiro ou Damião para muitos deveria ser titular, mas agora na reta final quem está decidindo é o Guerreiro, mais uma vez fazendo gol com a camisa do Flamengo. Um jogo digno de duas equipes que estão disputando o título. O que você achou da partida entre a equipe do Flamengo e o Atlético Mineiro? Um 2-2 com empate praticamente no último minuto, sofrido demais, né, Ranieri? Mas um jogo de postulantes a título. Exato, Juan. Um jogo de postulantes a título onde a estrela do Guerreiro brilhou mais uma vez, novamente no finzinho da partida, e conseguiu empatar o jogo, que mantém o Flamengo, de certa forma, vivo. A situação do Flamengo ainda é difícil, é muito complicada, mas mantém o Flamengo vivo e o torcedor ainda com esperanças de que o Flamengo possa alcançar o Palmeiras na busca pelo título do Campeonato Brasileiro da Série A. Um jogo emocionante, eu já dizia aqui antes que não acreditava que o Atlético Mineiro iria conseguir vencer as duas equipes que estavam à frente dele, tanto Flamengo quanto Palmeiras, em uma das duas oportunidades, ou nas duas, iria tropeçar, em uma já foi. Não conseguiu vencer o Flamengo. O empate não foi um resultado bom para nenhum dos dois times, é claro, os dois buscavam a vitória para tentarem permanecer vivos no título. Agora o Atlético Mineiro, para mim, eu já colocava fora da briga pelo título brasileiro, agora, então, já morreu para mim em relação à busca pelo título. O Flamengo permanece vivo, muito difícil, mas ainda permanece vivo na busca pelo título brasileiro. Um empate fundamental diante das circunstâncias. O Flamengo, que no início da partida tinha totais possibilidades de vencer, mas sabíamos que seria um jogo disputado. O Flamengo tinha possibilidade de vencer, mas aí permitiu que o Atlético Mineiro abrisse 2-1 e conseguiu o empate no finzinho. Um empate que saiu até bom diante das circunstâncias ao término do jogo, hein, Juan? É verdade. Problema do time do Atlético Mineiro agora é que viu o Santos ultrapassar ele numa reta final de campeonato. Agora a gente tem 4 equipes disputando chance de título. Até o torcedor do Santos já está achando que é possível chegar, até porque tem uma tabela um pouco mais fácil do que a dos outros rivais. E a equipe do Flamengo está pertinho, né? O Palmeiras acabou tropeçando e deu margem ao torcedor seguir sonhando, né, o Ranieri? O Palmeiras precisa nessas 5 partidas, últimas 5 partidas, de 2 derrotas e o Flamengo de 100% de aproveitamento. É uma situação bastante complicada. O Palmeiras, que pouco perde nesse Campeonato Brasileiro, veio essa derrota diante do Santos, era a possibilidade que o Flamengo se aproximasse ainda mais, diminuísse a diferença ainda mais. Mas com o empate do rubro-negro ainda necessita de 2 derrotas da equipe palmeirense e uma vitória e 5 vitórias, né, do time rubro-negro. É uma situação bastante complicada, bem difícil para o Flamengo nesse fim de Campeonato Brasileiro, mas é claro, enquanto há condições numéricas, né, matemáticas, de que o Flamengo alcance, o torcedor vai continuar acreditando. E de fato existe a possibilidade, já vimos muitas coisas acontecerem no futebol, não é impossível, mas é muito difícil. Para Santos chegar, se para o Flamengo já está difícil, para o Santos chegar é praticamente impossível. Também há condições numéricas, condições matemáticas, mas por mais que a tabela favoreça... A porcentagem diz que ainda tem chance. Por mais que a tabela favoreça, já teve um confronto direto, o Palmeiras vai ter que perder mais do que teria que perder pro Flamengo. Né, Ranieri? É impossível. Para mim, a disputa do título está entre Palmeiras e Flamengo e mesmo assim o Palmeiras com a faca e o queijo na mão.
É verdade. Agora vamos ver o que a galera tá achando dessa situação, a participação da galera aqui na rádio do Seu Esporte no nosso WhatsApp 964-33-8136. Vamos ouvir aqui. Bom dia, amigo da Bradesco Esporte, Júlio Célio São Gonçalo, torcedor do Flamengo. Olha, queria dar minha opinião também aí sobre o jogo do Flamengo. E, pô, o Flamengo fez uma grande partida, cara, e não ganhou por detalhe. Era pra ter matado o jogo no primeiro tempo, entendeu? E no segundo tempo, mesmo na minha opinião técnica, tendo mexido errado, o time tava controlando o jogo até os 35 ali, quase ali, no momento que saiu o pênalti. E pênalti infantil do Hever, pra mim, é um ótimo zagueiro, vem bem, mas vacilou feio nesse jogo aí. O Flamengo não ganha 3 jogos aí, mas pelo que jogou contra o Atlético Mineiro, eu acredito ainda no título. Valeu, um abraço a todos aí. Tá aí a participação do Júlio César aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esporte, falando sobre a equipe do Flamengo, né? O confronto diante do Atlético. Ele concorda comigo, pênalti infantil do Hever no Fred. É um lance onde a bola é um lateral do Otero, que inclusive até caiu depois da cobrança de tanta força que ele botou pra bola na área. O Fred de costas, o zagueiro marcando, mas de repente uma gravata do Hever em cima do Fred, não tem como não marcar pênalti numa jogada como essa. Um lance que até você foi jogador de base, né? Assim como eu, sabe dessa situação. Se o zagueiro sai, o atacante cai sozinho, né, o Ranieri? Quando o atacante está fazendo aquela carga, tentando a proteção, o melhor para o zagueiro é realmente não abraçá-lo, tentar até sair de trás, porque o jogador acaba caindo sozinho. Mas também, o Juan, tem que se dar o mérito a essa jogada de lateral da equipe do Atlético, que já é forte há algum tempo. E nem o lateral que bate, é um meia que tá batendo e tem uma força no braço descomunal. O Otero batendo na bola é absurdo, ele até caiu depois da jogada. Não, e já é um forte há algum tempo. Marcos Rocha também já jogava essa bola dentro da área e me lembro também que na disputa da Libertadores, quando o Atlético Mineiro se sagrou campeão, também era uma jogada forte. O Jô cansou de fazer gol com uma jogada assim. Virou uma característica da equipe do Atlético Mineiro, os laterais alçados à área. E os times têm que ficar atentos, porque é uma arma, faz parte do jogo. Pode ser feio pra quem vê de fora, é uma jogada feia, o cara joga a bola com a mão. Pra muitos, inclusive, Ranieri, tomar gol de lateral é porque tem algum erro na defesa. Porque é uma bola que, teoricamente, ela vem morrendo e, teoricamente, estaria todo mundo encaixadinho, né? Mas na prática a gente vê que muitas vezes não acontece isso, né, Rani? E é exatamente no vacilo da defesa que eles conseguem fazer gols ou criar oportunidades para que haja, por exemplo, um lance de pênalti como aconteceu ontem. É uma jogada ensaiada, é uma coisa treinada, não é o acaso. É claro que só vai acontecer o gol se houver a falha da defesa. E ontem, no caso, não necessariamente causou o gol diretamente, mas houve o lance do pênalti numa jogada criada pelo Atlético Mineiro, que é um forte dele há algum tempo, virou uma característica da equipe mineira, esse lateral alçado à área, e vem se tornando característico também no futebol brasileiro. As equipes que têm um jogador que tem força de arremessar a bola na área, têm feito isso para levar perigo, né, Juan? É verdade, isso que vem muito do futebol inglês, né? Na Inglaterra sempre se colocou a bola na área com muita qualidade para os atacantes escorar e fazer gol. O Stoke City faz muito isso. O City também faz bastante isso, né? Mas o Mohamed não tem tanta força assim, mas isso é papo para outra conversa. A galera está falando aqui nas nossas redes sociais, está opinando através de 964-338136. Vamos ouvir mais um áudio aqui. Bom dia, Bradescada. Quem tá falando aqui é o Jota de Itaboraí. Será que sou eu que acho que o técnico Zé Ricardo entregou o jogo pro Atlético, colocando Sheik morto e Alan Patrick desmotivado? O time tava jogando muito, só foi entrar esses dois pernas de pau que acabaram com o time. Só Deus. Sheik, vá pra região dos lagos, que é seu lugar. Esquece campo de futebol. Tá aí, né? Na bronca com o Sheik e com o Alan Patrick. Você acha que são dois jogadores que deveriam ser utilizados pelo técnico Zé Ricardo mesmo? Teoricamente tem bastante qualidade, mas às vezes nem sempre a qualidade basta para se encaixar em um jogo que tá bastante equilibrado, né, o Ranieri? O Sheik na última partida diante do Corinthians foi um dos melhores jogadores do Flamengo em campo. Exatamente. Foi desde o início, para mim, um dos melhores jogadores do Flamengo em campo. O Zé Ricardo quer também ganhar e motivar o elenco. A gente tem que lembrar que o Sheik esteve presente nos últimos títulos brasileiros aí, nos clubes em que passou,
e foi jogador fundamental e peça importante. É um cara experiente, acima de tudo. E para mim, pode ser fundamental. O Zé Ricardo, para mim, foi inteligente ao utilizar o Sheik, inclusive contra a equipe do Corinthians, o seu ex-clube, do qual ele saiu de forma não muito boa, pela porta dos fundos. Ele queria que o Sheik se vingasse do Corinthians, entrasse com a faca entre os dentes para se vingar do Corinthians? Sim, para mim sim. Não só isso. É claro que você não vai colocar um jogador como... Vou dar um exemplo aqui. O Riascos para se vingar do Cruzeiro, porque o cara também tem que ter qualidade técnica. Aí fica difícil. Tem que ter qualidade técnica. E pra mim o Sheik tem qualidade técnica. E estava há algum tempo afastado. O Zé Ricardo colocou pra valer um jogador a mais no seu elenco. Era um cara que estava encostado, afastado, que não vinha sendo utilizado. E agora é uma peça que pode ser facilmente utilizável pelo técnico. O Zé Ricardo mostrou isso no jogo contra o Corinthians. Mas é claro, nem sempre as substituições dão certo. Eu sou um cara que defendo bastante o Zé Ricardo porque ele faz algumas mexidas talvez que às vezes... fogem do senso comum. São mexidas pensadas. O exemplo do que ele fez quando tirou o Diego lá na partida contra o Palmeiras, que poderia ter crucificado o técnico Zé Ricardo, mas ele soube explicar bem e argumentar a modificação que ele fez. Ele faz modificações pensadas. E pra mim o Sheik é um jogador que poderia ter entrado e dado conta do recado. Não deu porque... faz parte do jogador também, não passa só pela decisão do técnico. O Alan Patrick é um jogador que tem qualidade técnica excepcional, as bolas paradas dele também podem decidir partidas. E o cara entra e não vai bem. Tem dia que as coisas não funcionam. O treinador tem que fazer a escolha e ele fez. Pra mim, você analisando de fora assim friamente, são modificações plausíveis que poderiam ser feitas, mas o cara entra e não rende, né, Juan? Às vezes tá treinando a beça, o treinador resolve dar uma oportunidade e o cara não joga. E a culpa era do treinador? E tem muito jogador de segundo tempo também, né, Ranieri? 10 horas, 30 minutos no Rio de Janeiro. A gente tem um compromisso com o intervalo comercial. Na sequência, tem convidado para você aqui na Bradesco Esportes FM. 10 horas, 30 minutos no Rio. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Bradesco apresenta Receitas Digitais, com Bela Gil e seu atendimento à moda digital. Oi, se para você já é natural fazer tudo pela internet, computador, celular, o Bradesco tem uma receita incrível para você. Atendimento à moda digital. Tudo online. Você fala com seu gerente em horário estendido, tira dúvidas com consultores de investimentos, sem precisar sair de casa. Tudo à moda digital. Experimente! Bradesco. Digital ao seu gosto. Você está na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Realização, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. 10 horas 31 minutos no Rio de Janeiro. Você está na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na Cidade Maravilhosa. E temos um convidado especial para conversar com a gente na rádio do seu esporte, direto da Turquia, Bruno Mezenga, ex-jogador da equipe do Flamengo, para conversar aqui na rádio do seu esporte. Ele tem um caso muito parecido com o que acontece com o Felipe Viseu hoje. Tinha muita concorrência e por isso convidamos aqui na rádio do seu esporte para conversar com a gente. Ele que é jogador do Eskişehirspor da Turquia. Bruno, queria agradecer a sua participação na Rádio Seu Esporte. Queria que você falasse sobre essa situação, né? O Felipe Viseu, que é uma joia da base, um atleta que apareceu fazendo gols e um caso muito parecido com o seu, já que tem muita concorrência e não consegue jogar com frequência, né, Bruno? É verdade. Eu acho que o jogador tem que ter paciência, né? Ele tá vivendo um pouco parecido com o que eu vivi na época, que tinha o Adriano e o Wagner Love, e agora tem o Guerreiro e o Damião. Eu acho que ele tem que ter paciência, continuar trabalhando, todo mundo sabe o potencial dele, mas só que o clube em si, eu acho que tem que dar as oportunidades que ele
que ele merece, né? Se ele está fazendo isso, eu tenho visto, ele tem feito gols, é convocado sempre para a seleção brasileira, eu acho que isso é importante. E, enfim, as oportunidades têm que ser dadas, né? E acho que estão sendo dadas a ele tem aproveitado bem. Agora é interessante, né? Até para que a receita de o Flamengo formar e outro acabar colhendo, como já aconteceu outras vezes. Se você olhar nesse elenco do Flamengo, de titular formado na base, só tem o Jorge, né? Isso, de certa forma, é perigoso para a receita ficar se repetindo, ô Bruno? Um pouco. Eu acho que acaba que, em si, os jogadores da base, eles querem, né, ter a oportunidade de jogar, de mostrar seu futebol. E acaba que, às vezes, não tem muita oportunidade e acaba o jogador não tendo, às vezes, a devida paciência de esperar, e vem outros clubes, tanto do Brasil quanto da Europa, acabam querendo a oportunidade de aparecer e jogar. E, às vezes, isso acaba que o Flamengo perde alguns jogadores, né, da base. Bruno Mezenga conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa, jogador da equipe do Eskişehirspor da Turquia. O Flamengo volta ao Maracanã numa reta final. Você teve a oportunidade de jogar no maior estádio do mundo. Isso faz a diferença? O Flamengo com a torcida no Maraca faz a diferença? Eu acho que faz, né? Eu acho que todo mundo sabe a força da torcida do Flamengo, ainda mais jogando no Maracanã. Eu acho que é um motivo a mais para empolgar os jogadores a conseguir esse hepta. Agora, Bruno, você consegue acompanhar o Flamengo por aí, né? Você é da base do clube, creio que deve ter um grande carinho pela equipe. Consegue acompanhar esse momento de cheirinho de hepta por aí na Turquia também? Eu tenho acompanhado mais pela internet, né? E pelos meus amigos que me falam também, mas eu fico feliz e estou aqui torcendo na Turquia muito para que esse hepta chegue aí pro Flamengo, né? Como é que está sendo essa sua nova vida no futebol da Turquia? Um novo clube, muda tudo, volta tudo do zero, tem que provar de novo, né, o Bruno, que tem que ser forte. É verdade, obrigado aí, agradeço pela oportunidade de estar falando com vocês. E é uma nova etapa também na minha vida, e está sendo muito bom aqui, porque é um clube grande que ano passado caiu, né, para a segunda divisão, e eles estão com um projeto muito bom para o time subir esse ano, porque é um clube com tradição, um clube de torcida grande, e a cidade tá feliz, né, com o momento do clube. Eu também estou feliz com esse momento e poder fazer parte desse projeto aí para poder o time subir. Agora, o que fez a diferença na sua escolha de mudar de áreas aí na Turquia, né? Até porque é o torcedor do Flamengo que acompanhou o seu início, sabe que você é um jogador com DNA de time grande. O que te fez mudar? Talvez essa grandeza que foi perdida pelo Eskişehirspor, que está sendo renovada por aí? É verdade, essa foi uma das opções que eu tive para poder escolher, né? Já que eu fiquei 4 anos no Akhisar e 4 anos bem, mas é um clube que tem pouco tempo e de primeira divisão, um clube que tem pouca torcida também. Já o Eskişehir é um clube grande e que quer subir novamente, quer se reerguer também aqui no futebol turco, e eu acho que isso pesou um pouco também para minha vinda para cá. Agora, qual foi a principal? Você falou que isso pesou um pouco. O que teria sido a principal para você escolher o clube? Eu acho que a torcida, né? Eu acho que é uma torcida apaixonada, né? Não só no clube que o Eskişehirspor, mas aqui na Turquia. E essa torcida também aqui é fanática, então acho que isso pesou. Bruno Mezenga conversando com a gente aqui na Rádio Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Bruno, você é o único brasileiro no time, como é que está sendo essa situação, né? Já que quando tem mais brasileiros, creio que deve ser mais fácil. Você já está há um bom tempo na Turquia, como é que está sendo esse seu desenvolvimento aí, já que é o único brasileiro do elenco, né? É verdade, para mim está sendo diferente, né? Porque eu fiquei 4 anos lá no Akhisar e tinha um brasileiro, né? Tinha companhia de brasileiros.
Mas aqui está sendo diferente para mim, mas eu já falo um pouquinho turco, né? Não falo muita coisa. E também tem o tradutor que ajuda bastante. Mas está sendo uma coisa nova para mim. Agora, a equipe quer com certeza subir, chegar na primeira divisão do futebol turco. Como é que está sendo o planejamento para isso? O que vocês colocaram como meta, já que, por exemplo, outro tido como propenso a subir, o Boluspor, você conseguiram um bom empate. Como é que está com relação a isso? Em si, o projeto foi trazer jogadores que já experientes na Superliga, né? Na primeira divisão, que já vinham jogando há bastante tempo aqui na Turquia. Foi trazer alguns jogadores, trouxe jogadores turcos como jogadores estrangeiros também, que já foram campeões na segunda divisão aqui na Turquia e são conhecidos, são renomados. Contratou também jogadores que já passaram pela seleção turca, então acho que é um projeto bom de equipe, né, de elenco, para poder subir para a primeira divisão. Estive conversando recentemente com outro atleta que jogava aí na segunda divisão da Turquia, na equipe do Boluspor, que era o André Santos. Né, ele falando que a segunda divisão da Turquia tem grandes projetos, né, e que tem um nível até superior do que a galera espera. Como é que na prática funciona isso? O nível da segunda divisão da Turquia dá para se equiparar com algum outro lugar que você jogou? Ou talvez algum outro lugar na Europa que você conheça? Como é que funciona a questão de nível aí? Eu acho que aqui o nível do futebol tá crescendo a cada ano, tanto na segunda divisão quanto na primeira. Você vê tanto que o André Santos veio jogar aqui na segunda divisão e todo mundo conhece o André Santos, jogou pelo Fenerbahçe, jogou pelo Arsenal. E acho que em si, não só na segunda, mas na Turquia, na Superliga, aqui eles gostam muito de trazer, né, os jogadores que passaram por grandes ligas e grandes jogadores. Eu acho que por isso que a cada ano vem crescendo o campeonato, tanto na segunda como na primeira divisão da Turquia. Agora, Bruno, é interessante que a Turquia tem muitos brasileiros. Tem você, tem o André Santos, tem brasileiro em time grande, tem brasileiro em time médio, time pequeno. Da onde vem esse fascínio todo dos turcos pelo futebol do Brasil, da galera que é formada por aqui? Eu acho que o importante, né, foi os jogadores que passaram aqui anteriormente, né, o Alex, o Tafarel, o próprio mesmo André Santos, o Fábio Luciano. Esses jogadores que passaram por aqui foram campeões, fizeram história aqui. Eu acho que isso é um ponto de abrir bastante a janela da Turquia para os jogadores brasileiros, porque foram jogadores que tiveram história, foram campeões aqui. Eu acho que esse é um ponto principal para ter bastante jogador brasileiro aqui na Turquia. Bruno Mezenga conversando aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. Bruno, queria agradecer sua participação aqui na Rádio do Seu Esporte. Foi um prazer bater mais uma vez um papo contigo. Né, queria desejar sorte na disputa do Campeonato Turco da segunda divisão aí, que você possa conseguir o acesso por aí. E para finalizar, né, você tem 28 anos, né, tá numa idade boa, no último clube fez bastante gols. Quais as perspectivas agora para frente? Tá numa idade até para, quem sabe, alçar um voo até mais alto, né, Bruno? É verdade, eu acho que tô numa idade boa. E espero primeiramente conseguir os objetivos e os metas que eu tenho para essa temporada, que é fazer um bom campeonato e subir o Eskişehir, que é um clube que merece ter na primeira divisão pela grandeza e pela torcida que tem. Agora, Bruno, para finalizar, deixa um recado em turco para a torcida do Flamengo. É claro que traduz depois, né? Porque senão a galera não vai entender. Bom chance, herkese başarılar e campeão Flamengo. Boa sorte para todos os jogadores que venham ser campeões. Valeu, um abraço a todos. Tá aí o Bruno Mezenga, jogador do Eskişehir Sport, conversando com a gente aqui na Bradesco Esportes FM. Jogador que esteve no Flamengo e falou bastante sobre o Flamengo também nesse campeonato
brasileiro. O Ranieri Borges chegou a pegar a época do Bruno Mezenga, né, com a camisa do Flamengo. Eu acho que de repente podia ter se destacado um pouquinho mais. Ele começou com 17 anos, é muito novo. Começou novo numa época em que não havia tanta preocupação assim em alçar os jogadores aos profissionais. Os jogadores eram alçados aos profissionais sem muita preocupação. Agora, 10 horas e 43 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu Esporte Bradesco Esportes FM. Bruno Mezenga, que foi lançado bastante jovem com a camisa do Flamengo, né, Ranieri? Isso mesmo, foi lançado bastante jovem e havia a expectativa de que ele pudesse render um pouco mais esse time rubro-negro, tendo em vista tudo que ele fez durante a sua carreira, principalmente na base. Foi um excelente jogador durante a base do Flamengo, mas depois não desempenhou um bom futebol no rubro-negro. Poderia ter mostrado um pouco mais, o torcedor fica na expectativa, é claro, de que ele pudesse ter rendido mais nesse time do Flamengo. Juan. Tá certo, 10 horas e 44 minutos no Rio de Janeiro. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Você ouviu o Valdir Luiz por aí? Eu ouvi. Porque futebol é aqui. Aqui é o Valdir Luiz. Eu também faço parte da nova seleção da Bradesco Esportes FM. A nova seleção brasileira do rádio está aqui. Procurou? Achou. Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Dez horas e 45 minutos no Rio de Janeiro, você está na rádio do seu esporte Bradesco Esportes FM 91.1 na cidade maravilhosa, hora do tricolor das Laranjeiras, aqui na rádio do seu esporte, as informações com Nicolas Freitas. Fala, Nicolas! 11 meses sem jogar no Maracanã. Esse foi o tempo que o tricolor carioca teve para tentar voltar para sua torcida, para pouco mais de 20 mil torcedores e dar uma vitória convincente. Mas isso não aconteceu. Na última sexta-feira, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Fluminense sofreu gol de empate aos 42 minutos da etapa final e chegou ao seu 5º jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro. Nessas últimas 5 partidas, são 3 derrotas e 2 empates. O Fluminense cada vez se afasta mais do G6 da competição nacional. O volante Pierre, homem de confiança do técnico Leverkusen, sofreu o 3º cartão amarelo e é mais um desfalque para a próxima partida. Em entrevista coletiva após este jogo, Leverkusen fala da sua impressão sobre a partida. Nós tivemos as oportunidades, fomos bem até certo ponto do jogo e não soubemos administrar, principalmente depois que estávamos na frente, principalmente no segundo tempo. Os nossos contra-ataques não foram contundentes como deveriam ser, tá? E o Vitória foi crescendo. As substituições do Vitória, elas surtiram mais efeitos do que as nossas. O time do Vitória conseguiu jogar um pouco mais à frente, foi atrás do placar, tinha que ir, tá? Mas era o momento da gente poder matar. Nosso time não jogou, eu não coloquei o time para trás. Então, faltou realmente o aproveitamento das oportunidades mais uma vez. O treinador tenta achar um jeito para motivar os jogadores novamente, haja vista que ainda faltam 5 jogos para o fim da competição nacional. E dentro desses 5 jogos, segundo o técnico, ele tem que vencer 4 e empatar uma partida. E esse tipo de motivação é o que ele fala agora na rádio do seu esporte. Sabe, nesse momento, nós temos ainda 5 jogos pela frente, é isso? E todos terão. Então, sabe, há tempo ainda e há como reagir. Não é que tenha faltado empenho, tem um monte de várias situações, a parte emocional, a parte tática, técnica, o andamento do resultado do jogo. Então, tem uma série de implicações durante a partida. O certo é que nós ficamos devendo. Nós deveríamos jogar pelas nossas contas, deveríamos jogar melhor do que jogamos, ficamos devendo e é isso. Precisamos pagar no próximo jogo.
Tá aí, portanto, esse o técnico Oliver Coupe, que além de Pierre, ainda ficam fora o Diego Cavalieri, o goleiro que ainda está lesionado, o lateral esquerdo, o William Matheus, e o zagueiro Renato Chaves, que sofreu uma fratura no tornozelo direito, já operou e só volta ao time tricolor em 2017. Fluminense folgou no sábado e no domingo e volta hoje, a partir das 4h30 da tarde, no CT da Barra da Tijuca, as suas atenções para esta semana cheia, e o Fluminense joga somente no próximo domingo, às 5 horas da tarde, contra o Cruzeiro pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Este jogo acontece fora de casa, no estádio do Mineirão. Valeu, amigos! Claro que valeu! Esse é o Nicolas Freitas aqui na Rádio do Seu Esporte, Bradesco Esportes FM. O Fluminense atualmente é um pouco distante da zona da Libertadores, 9º lugar, 48 pontos, próxima rodada diante do Cruzeiro, às 5 horas da tarde do próximo dia 6, domingo. Hora de falarmos do Vasco aqui no som da Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. O Cruz Maltino, que entra em campo apenas no sábado no estádio Bento Freitas para enfrentar a equipe do Brasil de Pelotas. O Cruz Maltino tentando se restabelecer no Campeonato Brasileiro, atuando fora de casa. O Jorginho tendo bastante tempo para trabalhar e montar a equipe visando este confronto. Há uma preocupação especial com o zagueiro Luan, ele que tem um edema na panturrilha esquerda, está em trabalho de recuperação e por isso o Capres trabalhando firme para que ele possa estar à sua disposição para a próxima partida já no sábado. Existe a expectativa da equipe médica do Vasco e também da comissão técnica de que ele já esteja 100% recuperado e à disposição para que possa formar a dupla de zaga com o Rodrigo. Outra situação envolvendo o Vasco são os treinamentos, principalmente com os atacantes. Isso porque o Cruz Maltino não tem demonstrado muita pontaria. Na última oportunidade, inclusive contra o Avaí em São Januário, criou muitas oportunidades, mas não conseguiu converter em gols e por isso saiu com o placar de 0-0 no último jogo. Então a dúvida, inclusive, se o Thales vai receber uma nova oportunidade, ele que não vinha sendo titular na última partida foi na vaga de Júnior Dutra, ou se o Júnior Dutra vai retomar a sua posição nesse time do Vasco da Gama. Uma dúvida que o técnico Jorginho tem, até porque o ataque do Vasco não tem rendido muito bem e a gente fica nessa expectativa de como será o trabalho durante a semana. Vai depender muito do que vai acontecer para que o Jorginho possa definir o time. Outra situação que preocupa bastante a comissão técnica do Vasco da Gama é em relação à ansiedade dos jogadores envolvendo este confronto. Até porque o Vasco quer garantir o quanto antes o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro e essa é uma grande preocupação da equipe Cruz Maltino e também da comissão técnica, que não querem que a ansiedade preocupe e também atrapalhe em relação ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro, visando a próxima temporada e também o acesso à Série A do Futebol Nacional no próximo ano. Juan. Tá certo, esse é o Vasco da Gama aqui na Rádio Seu Esporte, 10 horas 51 minutos no Rio. Para falar em Vasco, tivemos o OPG Vasco da Gama contra a equipe do Flamengo. Jean Dutra esteve de olho lá e vai trazer as informações por aqui. Fala, Jean! Grande abraço para você ligado no som da Bradesco Esportes FM. Nesse fim de semana tivemos o Clássico dos Milhões. Clássico entre Flamengo e Vasco, válido pela Taça Otávio Pinto Guimarães, a OPG. Campeonato esse que é disputado na categoria sub-20 e muito conhecido pelos atletas da categoria de base. E na primeira partida disputada na Gávea, quem se deu bem foi o Flamengo, que venceu por 1-0. Mas vale lembrar que teremos a partida de volta em São Januário na sexta-feira, às 10 da manhã, e o Cruz Maltino tem a oportunidade de decidir o jogo em casa. Após a vitória rubro-negra, quem falou com a gente foi o técnico do Flamengo e também medalhista olímpico, Gilmar Popoca, falando sobre a importância de conhecer bem os atletas das categorias de base. Esses atletas foram meus desde os 13 anos, né? Então, como eu passei um bom tempo também na categoria sub-13, eu venho pouco a pouco, eles também, eu peguei esses atletas praticamente todos, né? Dei até mesmo o Paulo Paquetá, foi meu atleta na sub-13, enfim, tem tantos outros atletas, então fica muito mais fácil a comunicação, a maneira que você gosta de jogar. Eu sou um treinador que gosta dessa coisa de propor o jogo, de buscar a vitória o tempo todo, não gosto de ser defensivo, não é minha característica, mas infelizmente às vezes o jogo acaba ocorrendo que a equipe acaba dentro do jogo mesmo se defendendo um pouco mais, já que o resultado também foi de suma importância. Tá aí, portanto, o técnico Gilmar Popoca, da equipe do Flamengo, ele também é medalhista olímpico
Pelo Vasco da Gama, quem falou com a gente também foi o técnico Rodney Gonçalves, que analisou essa primeira derrota do Vasco jogando fora de casa, mas também falou da oportunidade de decidir em casa e convocou a todos que puderem para estarem prestigiando o campeonato da OPG Sub-20, que é de extrema importância para todos os atletas das categorias de base. A gente sabia que o Flamengo faria uma pressão no início do jogo, acabamos tendo uma infelicidade, num erro, uma saída ali, e acabou tendo pênalti a favor do Flamengo, o Flamengo converteu, e o jogo não mais que isso, muito igual. Eu até achei que a gente teve, apesar de termos sofrido alguns contra-ataques, a gente teve mais volume, mais posse, em alguns quesitos fomos até superiores. Agora no final tivemos até uma chance, uma bola parada com o Evander, depois uma batida brilhante do Andrei, que acertou o travessão, enfim. Clássico é detalhe, eu acho que falei para os meninos aqui no vestiário, não tem nada, continua, não está tudo igual porque o Flamengo tem uma ligeira vantagem, né? Mas da mesma forma que foi 1-0 aqui, a gente pode vencer lá por 1-0 ou até por um saldo melhor, até para ganhar o título sem precisar de disputa de pênalti. Mas com todo mérito ao time do Flamengo, que é uma equipe bem organizada, foi campeã da Taça São Paulo, disputou como nós disputamos a semifinal do estadual esse ano. Sim. Esse é um jogo, até convido as pessoas que puderem, até para prestigiar, uma final de juniores, tem uma dimensão, Otávio Pinto Guimarães, que compareçam na sexta-feira às 10 horas em São Januário, prestigiem, independente se é Flamengo, se é Vasco, vá, porque é importante, e espero que a gente faça uma apresentação melhor do que a que fizemos hoje, até para a gente poder, e convertamos os gols, né, para a gente poder sair com a vitória e ficar contigo. Tá aí, portanto, pelo Vasco da Gama, falando o técnico Rodney Gonçalves. E vale reforçar que na próxima sexta-feira, às 10 da manhã, tem Clássico 2 Milhões em São Januário. Tem Vasco e Flamengo, decisão da Taça OPG, às 10 da manhã. Jean Dutra para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Jean Dutra por aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte OPG, que é um torneio bastante importante nas categorias de base. Vale o torcedor ficar atento, muitos jovens aparecem por lá. 10 horas e 55 minutos no Rio de Janeiro. Hora do Botafogo aqui na rádio do seu esporte, Bradesco Esportes FM 91.1, na cidade maravilhosa. O Glorioso, que saiu com empate no último fim de semana, mas não deixou o torcedor nada satisfeito. As informações do Botafogo com Thiago Esteves. Fala, Thiago. O Botafogo se reapresenta na tarde de hoje em General Severiano, às 4 horas da tarde, de olho na partida contra o Flamengo, no próximo sábado, 5 da tarde, no Maracanã. Com o resultado deste final de semana, o empate em 0-0 com o Coritiba, o Botafogo teve quebrada a sua boa sequência de 5 vitórias consecutivas. Entretanto, o Glorioso segue 6 partidas sem saber o que é perder no Campeonato Brasileiro. Ocupando a 5ª colocação com 54 pontos, a diferença para o Atlético Mineiro, que é o 4º colocado, é hoje de 6 pontos. Já para a primeira equipe fora do G6 do Campeonato Brasileiro, a zona de classificação à Libertadores, hoje é de 4 pontos. O técnico Jair Ventura deve ter praticamente todos os jogadores à sua disposição para o clássico de sábado. Isso porque não há nenhum jogador suspenso por terceiro cartão amarelo ou por expulsão, e 2 jogadores que estão lesionados podem retornar ao time titular. O volante Ayrton, com uma lesão na coxa esquerda, é praticamente certo que retorna, deve estar liberado já pelo departamento médico. Já o Diogo Barbosa está fazendo a transição entre o departamento médico e a parte física, não tem presença garantida, mas dependendo de como vai avançar esse tratamento da lesão durante a semana, é uma possibilidade que Diogo Barbosa esteja à disposição de Jair Ventura já para o jogo do final de semana. Do Rio de Janeiro, Thiago Esteves para a Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte. Tá certo, esse é o Botafogo em destaque aqui na rádio do seu esporte, agora 10 horas e 57 minutos no Rio de Janeiro. Nossa área, na Bradesco Esportes FM. Pesquisa do dia. Hora da pesquisa do dia aqui na Bradesco Esportes FM, a rádio do seu esporte, agora no finzinho do programa. Vamos prestigiar ainda mais você, ouvinte, na Rádio Seu Esporte. Luca, como é que ficou aí a pesquisa do dia? Quem que o torcedor acredita estar no momento melhor no início da semana
pré-clássico entre Botafogo e Flamengo. A opinião do ouvinte por aí, Luca. É isso aí, Juan. A galera achando que o Flamengo, com 56%, tá com o clima mais favorável para o clássico no sábado, entre Botafogo e Flamengo. 31% achando que o Botafogo e 13% achando que nenhum dos dois, porque clássico é clássico, Juan. É verdade, o torcedor ainda acredita naquela máxima clássico é clássico e vice-versa. E realmente a gente vê bastante isso no clássico. Muita coisa pode acontecer. Vídeo o jogo no primeiro turno, 3-3 na partida, inclusive com gol de Salgueiro, empatando a partida para a equipe do Botafogo. 10 horas e 58 minutos. Vamos a mais uma participação aqui na nossa Rádio Bradesco Esportes FM, a Rádio Seu Esporte. Bom dia, Juan. Bom dia, amigos da Bradesco Esportes FM. Ô, Juan, o que o Jorginho tá esperando para colocar o Matheus Pet, o Evander, o Matheus Índio? Ele não tá colocando para não queimar os caras? E outra coisa, não dá mais para aturar o Jorge Henrique. O cara corre o primeiro tempo todinho, vai e volta. Quando chega nos 10 minutos do segundo tempo, o cara já não aguenta mais. Só correria, efetividade nada. E a zaga do Vasco da Gama não se entrosa mais. Rodrigo parece que esqueceu o futebol, e o Luan, depois que foi para a seleção, não é mais o mesmo. O que acontece com o Vasco da Gama? Um abraço, Christian Vascaíno do Butantã, para Bradesco Esportes FM, a rádio do Seu Esportes. Bate de prima aí, Juan. Vale lembrar que o Evander, como foi citado pelo Jean, estava no jogo do OPG, por isso que não foi utilizado. E o Matheus Pet, pode falar. Tá com o pé fraturado, foi submetido a uma cirurgia e ainda tá se recuperando. Tá certo. Aí, respondido o torcedor, a dúvida aqui na Rádio Seu Esporte, 10 horas 59 minutos no Rio de Janeiro. A gente fica por aqui. Valeu, galera. Fui! Nossa área, na Bradesco Esportes FM.